Boa tarde, gente. Nós estamos começando mais um Papo na Rede. Esse Papo na Rede está sendo gravado numa quarta-feira. Hoje é dia 10 de junho de 2015, numa tarde em que a gente está recebendo Antônio Carlos Costa. Muita alegria pra gente, Antônio, receber você aqui. Ô, Fernando, uma honra. Renato Flechner, da Mundo Cristão, está ali na sala técnica com o Daniel Choi. Fez a gentileza de trazer o Antônio para cá para a gente poder conversar com ele. Então você, quando assistir esse programa, não vai poder interagir, mas eu queria dizer para você, daqui a pouco a gente fala, mas o Antônio ele está aqui em São Paulo lançando esse livro pela editora Mundo Cristão, que na segunda-feira celebrou seus 50 anos de existência, e é uma alegria até Mundo Cristão como uma editora no Brasil. Alguns dos melhores livros que eu já li, não estou jogando confete não, mas alguns dos melhores livros que eu já li nessa... Não, alguns para mim foram divisores foram editados pelo Mundo Cristão. Evangelho Maltrapilho, Pastores Segundo o Coração de Deus, o Deogene Peterson. Quando eu li acabou, né? Fiz assim na minha vida, né? Não teve como, isso. né? E agora tem o Antônio como um dos, né? Um dos autores do Piniquim aí no meio, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro que chama Convulsão Protestante, que na realidade eu acho que resultado do que a gente vai conversar um pouquinho antes, Antônio, que é um pouco da sua vida, do trabalho que você tem realizado em nome e pelo reino de Deus, sobretudo no Rio de Janeiro, mas a gente fica feliz de perceber, mesmo aqui de São Paulo, a gente... Vamos dizer assim, a gente recebe os ecos daquilo que está acontecendo. Muito. Lá no Rio de Janeiro, as manifestações que você, junto com os irmãos de lá e a sua equipe de lá, realiza, e como que isso tem impactado, de certa maneira, as pessoas, chamado a atenção para a conscientização de problemas que geralmente a gente passa batido, que tem a ver com as pessoas que mais sofrem nesse país, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, enfim, aquilo que a Bíblia chama dos pobres. Né? Isso. Então, a gente queria que você contasse um pouco essa experiência. Como que você, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi meter o pé numa favela no Rio de Janeiro? Como que foi essa transição? Só para informar quem está nos vendo de que o nome do Antônio Carlos Costa está diretamente ligado ao Rio de Paz. Não é que você, certamente que está nos vendo, já ouviu falar desse movimento lá no Rio de Janeiro, então Antônio Carlos é esse que está ligado a esse nome. Então é só Rio de Paz, você vai encontrar o nome do Antônio. Em geral, as pessoas conhecem mais as manifestações do que a ONG. E conhecem mais as manifestações e a ONG do que conhecem a mim. Então, se eu falar sobre a manifestação das cruzes, se eu falar sobre Fora Renan, das bolas, das manifestações contra a FIFA, das vassouras na esplanada dos ministérios, todo mundo conhece, né? Vai lembrar, aí depois vão lembrar de Rio de Paz e, por fim, muito raramente, meu nome. Mas as manifestações estão marcando muito, porque elas, assim, eu creio que elas inauguraram uma nova fase na história da democracia brasileira, mudando a estética dos protestos, né? E mostrando como que as imagens e os protestos pacíficos, os protestos criativos podem exercer pressão política. Mas, respondendo sua pergunta, Fernando, eu até 2006 desenvolvi um tipo de ministério focado em plantação de igreja, em pregação expositiva, tinha um programa de televisão no Rio, diário, na TV Bandeirantes e tal, e assim, muito preocupado em comunicar o Evangelho. E aquele meu ministério tinha muito a ver com a minha biografia. Como eu passei por uma grande crise existencial, que foi concomitante à minha conversão. Que ano isso? Foi em 1982, eu tinha 20 anos e comecei a fazer perguntas até então nunca havia feito. A vida, quem sou, de onde vim, para onde vou, e especialmente a morte, era um negócio para mim muito humilhante, inaceitável. Eu sentia a angústia existencialista, sabe? Então eu falei, eu não vou me dedicar a outra coisa na vida que não seja pregar o Evangelho para um mundo em que milhões não encontram sentido para viver. Mas acontece que esse Evangelho que me deu sentido para a minha vida, ele também me falou sobre os ideais de justiça, sobre o pobre. Mas, infelizmente, por um motivo ou por outro, havia algum filtro. Algo na minha mente que me impedia de ver a misericórdia, a compaixão, como centrais na ética cristã. Sabe? E o pobre como parte inseparável da missão da igreja. E aí o que aconteceu é que o tráfico de drogas, a dinâmica
da segurança pública do Rio de Janeiro mudou minha vida. E eu posso dizer que o tráfico e o BOP mudaram a minha história, porque foi uma ação do BOP que me fez protestar, uma ação do tráfico que me fez ir para as ruas protestar. Quando o tráfico, numa decisão tomada em Bangu, para chamar atenção para os maus tratos que os presos, os detentos estavam sofrendo lá naquele complexo penitenciário, os traficantes decidiram meter terror no Rio de Janeiro, matar um monte de gente no mesmo dia, e foi o que eles fizeram. Mataram em 28 de dezembro de 2006 19 pessoas, e 8 foram queimadas vivas. Aí eu decidi ir para a rua. E então houve a felicidade bendita, graças a Deus, de conceber uma manifestação que marcou a história do nosso movimento. Nós decidimos criar um cemitério na praia de Copacabana, com cruzes pretas para fazer o contraste com a areia, em número proporcional ao número de pessoas mortas no início de 2007. Antônio, só voltar aí nesse ponto do quando você falou assim, eu fui para a rua. Por exemplo, tem muita gente que nos vê e nos ouve e tem ouvido sobre o que vamos fazer, o que fazer, o que você pode fazer. Teve um momento que você fez, eu vou fazer. Como é que é isso? Que clique é esse? Que enter é esse na alma, no coração, na mente, que faz você botar o pé e tipo, nem que for sozinho eu vou? Acontecia o seguinte, eu havia o meu background cristão, havia as minhas referências teológicas, havia então os valores do cristianismo, e alguns deles eu penso que adormecidos, sabe, mas estavam presentes. Eu amava Jesus. E quando aconteceu isso, foram anos de relacionamento com a violência do Rio de Janeiro, caracterizados por muita crise, muita vergonha. Como que essas mortes podem acontecer e eu não faço nada? O que me cabe fazer? E tal. Até que um dia eu fui tomado de ira e compaixão. Me deu muita raiva ver aquelas mortes. Tanto é que passou pela minha cabeça de encher um caminhão de pneu, passou mesmo, descarregar na Rio Branco e meter fogo. Falei, vou parar o Rio de Janeiro todo. Passou pela minha cabeça eu deitar no asfalto, fazer alguma loucura para chamar a atenção da cidade para a loucura do Rio de Janeiro, né? Que é a loucura do Brasil, porque nosso país é o país mais violento do mundo. É uma santa inconformação. Isso. Mas a felicidade foi o seguinte, porque não tinha povo. Naquela época era muito mais difícil ter gente na rua do que hoje. Quem que você tinha com você nesse momento? Assim, cara, umas poucas pessoas. Da igreja, da comunidade? Da minha igreja foi muito difícil no início. Graças a Deus, se não fosse a igreja local, as manifestações não teriam acontecido. Aquela primeira em Copacabana foram os membros da minha igreja, eu diria que 90% que foram 1h e fixar as cruzes lá. Foi, eles foram com a mão na massa. Foi. Mas não foi fácil, porque a minha igreja é uma igreja de classe média, alguns membros de classe média alta, Barra da Tijuca, e sob forte influência de um setor dos meios de comunicação no nosso país que vendem uma visão de Brasil. Não é toda a imprensa que trabalha dessa perspectiva, mas eu percebi que não era fácil. Eu percebi os próprios preconceitos do meu coração, porque todo o meu envolvimento com favela é esculacho após esculacho, humilhação após humilhação. Eu posso dizer que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tinha uma visão. Por exemplo, a ideia de que o pobre é preguiçoso, de que o pobre é responsável pela pobreza, que a favela é lugar de gente mal cheirosa, de gente que não tem bom gosto, de gente que ama o sujo. Meu Deus do céu. Eu entro na favela e me deparo com 99% dos favelados trabalhando. E uma minoria envolvida com crime. E como que eu descobri isso? Aí eu volto à história lá. Né? Inclusive, às vezes trabalhando, desculpa, Antônio, bem cedo, até tarde, na casa de nós bacanas da classe média. Não há mínima dúvida. Ou de quem produz, de alguma forma, a violência, Olha, a injustiça e a desgraça. Cara, essa conversa é tão rica, e vocês também, isso é muito legal num bate-papo como esse, percebeu a paixão que vocês têm pelo tema, o interesse que têm pelo tema, então é coisa pra gente ficar aqui o dia inteiro conversando. Né? Mas essa é outra discussão que me deixa alucinado, porque você vê, o brasileiro, em média, especialmente o pobre, trabalha 8 a 10 horas por dia, gasta 4 horas do seu tempo por dia no trânsito, 6 vezes por semana, para receber um salário mínimo no final do mês. Essa gente não tem tempo pro amor, pra transar, para descansar, parte da vida, da celebração, dom de Deus. Não tem tempo para literatura, para ler um bom livro, não tem tempo para o contato com a natureza, para meditação, para investir em si mesma na perspectiva de ascender socialmente. Essa gente não vive.
e para receber no final do mês R$740. Mas volta lá, sabe? Então, pois é. Aí houve a manifestação, e a manifestação, Brega, aconteceu o seguinte, a gente não sabia o que ia acontecer, qual seria a consequência, se teria cobertura dos meios de comunicação. Era simplesmente uma forma de a gente gritar, vamos fazer o que está ao nosso alcance, para chamar a atenção da sociedade para esse absurdo. E foi logo depois da morte do João Hélio, daquele menino que foi arrastado pelas ruas. Só se falava sobre segurança pública. Então, 1h da manhã, fizemos o nosso trabalho, inspirado nos cemitérios da Normandia, aquelas cruzes todas simetricamente colocadas e tal, bem pintado tudo de preto e bababá, sendo que lá é branco, mas inicialmente a ideia era botar a cruz branca, mas aí depois nós pensamos que a areia branca não tinha que fazer um contraste. Não ia ter um impacto. Contraponto. Bom, resumindo, quando o dia amanheceu, os meios de comunicação brasileiros inteiros em Copacabana, todas as agências internacionais de notícia, a Associated Press, Reuters, Agência F, e abertura do Jornal Nacional, me lembro até hoje, a gente cansado da manifestação, vamos ver que esse Jornal Nacional vai dar alguma coisa, aí aquela abertura, o choque daquela imagem, e a repórter dizendo que procurou o Instituto de Segurança Pública para saber se o dado que nós estávamos passando era verdadeiro. O Instituto de Segurança confirmou. Eram 700 e... Não, depois eu vim descobrir, ele confirmou que era 700, mas depois eu vim descobrir que era 1.300. Nós prestamos um serviço ao governo. Entendi. Nós falamos que era 700, quando na verdade era 1.300, fora os desaparecidos. Bom, a partir dali os meios de comunicação não pararam mais de seguir a gente. Entendi. E então, quando eu percebi que eu senti claramente que a história da nossa vida tinha mudado ali. Foi a impressão, a partir de agora eu tenho uma arma, tenho a imprensa comigo. E vou gritar e vou dar voz para quem não tem voz. E vou dar visibilidade para os invisíveis. Vou usar isso ao máximo. Esse contato com a imprensa, assim, você que viabilizou isso em algum momento, você lidou, você trabalhou em bastidores para que isso acontecesse? Aconteceu o seguinte, eu tenho um membro da minha igreja, jornalista, que trabalha para uma das maiores agências de comunicação da América Latina, que é a Approach. Approach é top. E ele, então, assumiu o compromisso de preparar o aviso de pauta e mandar para os meios de comunicação. Então, o aviso de pauta foi enviado pela Approach. Na época, eu não me lembro se foi com o selo da Approach. Hoje, tudo que nós fazemos vem com a marca Approach. Isso é muito importante, na credibilidade. Mas a Approach usou todos os contatos para espalhar o aviso de pauta. E um jornalista de ponta do Jornal Globo me instruindo. Me dizendo como que eu deveria lidar com a imprensa, como na entrevista, como fazer Porque eu era pastor, cara, de igreja local. Minha vida foi do surf para a igreja, da igreja para o seminário, do seminário para plantar uma igreja e viver nesse mundo, sem contato com a realidade do submundo do Rio, da segurança pública. Tanto é que Candelária, Vigário Geral, Queimar, todas essas chacinas, eu não fiz nada. Completamente alienado dessa realidade. Mas chegou um tempo que não deu. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Quando eu percebi que a imprensa me identificou como um ativista social e especialista em segurança pública, o que eu não era e até hoje não sou, eu falei, tem que correr atrás de informação. Aí saí lendo tudo, fui para as universidades, perguntava, professor, o que o senhor me recomenda ler? O que o senhor tem a dizer sobre esses dados? Na pergunta de jornalista, aí fui criando minhas fontes. Fonte na imprensa, fonte em tudo que é lugar, procurando informação para entender a realidade. Você tem números, o tempo todo que a gente te ouve, você dá percentagens e números, quer dizer, isso você busca e tem gente agora que te alimenta também com essas informações. Mas o tempo todo, eu não preciso, nunca xinguei governador, eu não menciono o nome de autoridade pública em entrevista. Eu não preciso, eu só digo o seguinte, olha, entre 2007 e 2015, nesse atual governo, 50 mil pessoas sofreram morte violenta no Rio de Janeiro. Não preciso mandar ele para o inferno. O dado. Então a gente nunca vai no escuro, a gente sempre trabalha em cima de informação precisa, nunca chute, e toda informação que nos chega a gente procura saber a fonte para não ser desautorizado por ninguém. Por isso que nesses anos todos, nós até hoje temos o respeito de todos os setores de imprensa. Há pouco tempo, semana passada, retrasado, o New York Times ligou para a gente, querendo saber sobre segurança pública, estava em entrevista.
devido a essa credibilidade, que está estribada nas fontes. Fonte é tudo. Que legal. Segurança. Então, eu estou perguntando essas coisas porque eu insisto, tem muita gente querendo fazer, não o que você faz, isso mas de outras formas. Fazer de outras formas. E às vezes, quando te vê, e quando vê gente como você já num estágio de maturidade nesse tipo de processo, não se dá conta de que antes disso tem esse trabalho. Uma lição de casa. Tem que ter gente, tem uma lição de casa, informações. Na verdade, por lição de casa, estou dizendo isso. Quer dizer, você foi para as universidades, você foi estudar, você foi compreender melhor questões das quais você mesmo reconhece que no outro tempo você estava alienado. E a questão é esse negócio, quer dizer, como é a cidade que eu moro? E aí, Antônio, eu fico pensando assim, que nós como cristãos, o quanto que nós conhecemos de fato a cidade, seja Rio, São Paulo, Campinas, seja Volta Redonda, enfim, onde quer que seja, Belo Horizonte, ou uma cidade pequena, eu conheço essa cidade minimamente, quer dizer, eu sei algumas coisas que acontecem aqui, tanto no aspecto da periferia da cidade, daqueles que não têm voz, mas também das estruturas da cidade, de poder, fato. Que fazem as coisas acontecer. Da maldade. Tem uma engrenagem da maldade. Não dá para saber tudo, né? Mas a questão assim, isso para Deus é muito claro. Tem essa preocupação como cristão de ter fazer essa leitura de uma forma correta. E tipo, você chama... do caminho de casa para a igreja, tem vida. Tem uma engrenagem do mal, favela que você cruza, corre no chão. Isso, né? Olha, uma coisa que eu aprendi com o Frei Beto, na verdade o Frei Beto ele me ajudou a interpretar o que eu vivi. Quando no livro Mosca Azul ele diz o seguinte, que a cabeça pensa a partir de onde nós botamos os pés. Quando eu botei o pé na favela, meu amigo, aí que houve a convulsão. Porque minha teologia começou a fazer um monte de perguntas. E aí, o que você tem a dizer sobre essa realidade? Como que essas pessoas chegaram aqui? Por que elas estão aqui? Por que essas crianças não têm acesso à educação de qualidade? Por que balas perdidas? Por que esses meninos estão nadando nesse rio poluído? Que filantropia dá conta dessa desgraça? Será que não existe uma dimensão política no amor? Bala perdida é uma coisa absurda, não é? Que não existe. Bala perdida, na verdade, bala perdida é um policial pressionado, sabe? O policial pressionado numa noite, ali sozinho, num lugar que a presença do Estado se dá apenas a partir da presença do policial com uma pistola, desesperado, que vê um movimento qualquer numa noite escura e dá um tiro. Essa é a bala perdida. Na verdade, é um instinto de sobrevivência. Desesperada, né? Vítimas e vítimas, né, na verdade. Algoz degladiando, né, na verdade. Isso, é verdade, é isso. Eu não estou justificando. Não, de forma o que eu estou dizendo é que é isso. É um cara despreparado, mal supervisionado. Porque quando a gente fala de bala perdida, fica assim uma instância etérea. A gente não sabe, porque bala perdida é uma bala que não sei de onde saiu, não sei onde pegou, não sei onde ela atravessou e tal. O que você está fazendo na realidade assim, é pôr um pouco o pé no chão. E compreender assim identificar, o que se passa modo, nessa cidade. Quando a gente fala de bala perdida, quando fala de outros processos de violência que acontecem, quer dizer, o que está por trás, o que está movendo, o que está alimentando essa violência. Né? Então, na realidade, é isso daí. O livro trata disso. Trata. O que eu procurei foi dar um fundamento teológico e tal, e a partir das experiências de campo, porque hoje é muito interessante isso. É por isso que eu digo, é imitar o modelo de Jesus, a gente andar, ter contato com essa gente. Porque hoje eu não tenho como calcular o valor de estar lá. Eu não troco esse curso, esse aprendizado dentro da favela por nenhum diploma na Harvard. Porque é a experiência de campo, é alguém falar alguma coisa, eu dizer o seguinte, olha, eu lamento te dizer que o que você está falando vai de encontro à minha experiência na favela. Não bate o que você está me dizendo. Sabe? Então, hoje para mim é muito claro, quando se fala em violência, e violência hoje é o grande problema do nosso país, porque você tem 500 mil de pessoas assassinadas nos últimos 10 anos, uma média de 5. Agora, o que eu acho interessante, Antônio, porque quando a gente fala de violência, me parece, por exemplo, assim, as manifestações das quais você participa, elas tratam de violências que são muito mais subjetivas e que são implícitas. Então, porque, assim, uma criança que é arrastada, né, como aquele menino foi, aquilo que aconteceu no Rio há pouco tempo agora, de um garoto que levou um tiro na cabeça. Foi o Eduardo, né? No Complexo do Alemão. Então, essas mortes, isso daí é muito explícito pra gente. E geralmente a população ela fica assustada
em termos assim de ver isso e achar que a gente precisa dar um jeito nesse povo. Aí começa essa ideia de vamos segregar, vamos separar, precisamos colocar polícia, precisamos prender, precisamos criar presídio e tudo mais. Mas existe uma violência que às vezes a gente brinca aqui em São Paulo, que é o seguinte, tem a violência que é explícita na periferia aqui de São Paulo, mas ela começa aqui nos jardins em São Paulo. Mas aqui na Paulista. Começa nas negociatas dos bancos. Quer dizer, um camarada que desvia 100 milhões de um recurso que era para construir uma escola, manter uma boa escola. É mais bandido que o garoto que está na boca vendendo maconha. O garoto que está na boca fazendo maconha é uma violência no varejo, conquanto seja explícita. Agora, a gente falando disso tudo, não dá para desancorar em nada, Antônio, essa questão que isso tem absolutamente tudo a ver com a fé que a gente procura viver e caminhar com Jesus. É fato. Eu esses dias, uma correspondente, ela foi do New York Times, agora está, se não me falha a memória, trabalhando para o USA Today. Ela me viu na manifestação do Eduardo, lá no Complexo do Alemão, e ela perguntou: Antônio, você está tanto tempo nessa batalha e tal, você não desiste. Aí eu falei para ela: não desisto, é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E do conceito que o ser humano tem na visão de mundo cristão. Para nós, o ser humano tem muito valor. Agora, assim, daqui a pouco a gente começa a ter que encerrar, né? Você disse que a partir de 2006 a sua vida passou por esse processo. Foi uma pancada. E todos os movimentos, enfim, é um sem número de situações nas quais você se envolveu. Você tem tido a alegria de contabilizar resultados, não que façamos por resultados que sejam publicados, coisas do tipo, mas assim, é bom o agricultor... Deixa eu mudar a linguagem, viu, Brega? Em vez de falar de resultado, daquilo que você tem semeado, Antônio. Eu ia falar que você tem visto florir e frutificar. A alegria do agricultor é ver a semente brotando. Então, você tem tido essa alegria, irmão, do tipo, vale a pena, se eu tiver que fazer de novo, vou levantar, vou fazer. É até difícil contabilizar, Brega, é até difícil. Eu não saberia por onde começar. Primeiro lugar, como essas manifestações começaram em 2007 e quebraram um paradigma na história do nosso país. E eu devo muito a um correspondente da revista Time Magazine, que me entrevistou logo em 2007, após a primeira manifestação. Ao término da entrevista, eu fiz o papel de entrevistador. Perguntei para ele: o que você tem a dizer como correspondente do nosso país sobre os movimentos sociais brasileiros? E ele me deu a imortal resposta, que eu corri para o nosso grupo e falei: olha, o cara disse isso, não vamos cair nessa não. É o seguinte: o problema de vocês brasileiros é que vocês vão para as ruas e somem depois. Vocês não dão continuidade a nada. Aí cheguei para o grupo e falei: isso aqui não vai ser um espasmo, nós não vamos sair da rua. Então, foi 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, várias campanhas de quem matou Patrícia Scioli, onde está Juan, onde está Marildo, fora Renan, exigimos escolas e hospitais padrão FIFA, foi tudo isso. Quando chegou em 2011, quando botamos aquelas vassouras na esplanada dos ministérios, fizemos aquela campanha contra a corrupção, junto com outros movimentos sociais, eu não tenho dúvida, esse 2011 vai entrar para a história do Brasil como um divisor de águas, como ano tão importante quanto o da independência, a proclamação da República, a abolição dos escravos, porque inaugurou uma nova fase na nossa democracia, que é o povo na rua. Faltava isso, porque nós tivemos... É claro, se você estudar a história do Brasil, você vai ver o povo indo para as ruas de momentos diferentes, mas sempre a partir de ações espasmódicas. Vai e some, vai e some. É uma catarse que às vezes dá resultado, como do Collor, por exemplo. Claro. Deu resultado, mas some. Em Confidência Mineira, por exemplo, se aquilo tivesse continuidade, se Minas Gerais não tivesse ficado sozinho, poderia ter mudado a história do nosso país. Pois bem, mas isso é outro assunto. Quando chegou 2011... eu falei: o Brasil está mudando. Tem artigos escritos sobre isso. Eu falei: nunca mais o Brasil vai ser... Aprovamos o Ficha Limpa. O Pedro Simon falou para mim no Congresso Nacional: nós aprovamos o Ficha Limpa aqui dentro por medo das ruas, por medo de vocês, não do Rio de Paz, por medo da população. Nós estávamos apavorados com a reação do povo. Não saiam da rua. Pedro Simon, que é uma referência, não saiam da rua. Quando chegou 2013, meu Deus,
eu posso dizer que nós colaboramos um pouco para isso, para esse fenômeno. Eu vi muita gente influenciada por nós nas ruas. Agora, nós poderíamos somar a isso a cultura de participação popular, a criação da delegacia de paradeiro de desaparecidos no Rio de Janeiro. Nós avisamos para a imprensa, isso é uma nota no Globo. O Rio de Paz, no próximo sábado, vai fixar postes na praia de Copacabana e amarrar as mães de desaparecidos. Pedindo uma delegacia de desaparecidos. 4 dias antes, eu recebi um e-mail da Secretaria de Segurança, chamando para o diálogo e dando sinal que a delegacia seria criada. Isso foi uma vitória. Uma outra vitória também é o governo do Estado do Rio de Janeiro ter meta de redução de homicídio, que não havia. Foi pressão nossa. Outra vitória maravilhosa é, a partir dessas ações, a influência que isso está tendo na igreja. São milhares de jovens entendendo que dá para ser cristão de uma outra forma, que o cristianismo não é ópio do povo. Sabe? E eu sendo convidado por denominações que a gente não poderia imaginar que chamariam um pregador para falar sobre os temas que eu estou falando. Olha, você venha para cá, mas nós queremos que você fale sobre justiça social. Eu fui agora para o MDA, lá, que é uma coisa mega, 60 mil membros só na igreja de Santarém, né? do EB Uber, e eles falaram, por favor, pregue sobre justiça social. Nós queremos conhecer a sua experiência no Rio de Janeiro. Isso foi assim, um outro ganho extraordinário. Uma outra história foi e fora histórias, por exemplo, a influência na sociedade de um sociólogo de renome falar, eu estou mudando minha opinião sobre cristianismo a partir de ação desse movimento. Está mostrando que o cristianismo não precisa ser, sabe, um movimento de manutenção do status quo. Eu me lembro uma história... O cristianismo não precisa ser boicotado, viu? Já que estão tanto em boicote, cara, por conta de alguns, outros estão boicotando a fé cristã. Mas ouve essa história. O soldado Bop me subcontaram, ele entrando na favela, vê um bandido. Aí ele mira, ele diz que ouve minha voz. Se você pode prender, por que matar? Prenda, não mata. Prenda, não mata. Aí ele abaixou o fuzil, foi entrando. Quando chegou onde estava o bandido, botou a arma, era uma criança na laje brincando. Nossa. Só isso já valeu o movimento. Nossa. Mas poderia multiplicar as histórias. E você, e você hoje sente-se melhor? Hoje, pois essa história toda. Eu vi. Assim, aos 20 anos você tinha. Eu vou te fazer uma outra pergunta, junto com a do Brega, que é a seguinte, Antônio. Nas bem-aventuranças, uma delas é a seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você é um camarada que a gente tem testemunhado e visto aqui de São Paulo, é um dos discípulos de Jesus que tem lutado pela justiça, né? Em nome do Evangelho. Isso que eu acho que é mais bonito. Por causa do Evangelho. Você tem sofrido algum tipo de pressão? Muita. Perseguição? Muita. Muito insulto. Basta, quem que tiver curiosidade, leia o artigo que eu escrevi para o UOL há coisa de um mês, entrevista para a Carta Capital, as coisas que eu estou escrevendo por aí, o que falam de mim. Sabe, me chamam de canalha para baixo, né? Porque como a gente tenta ficar do lado do Evangelho, você não é de direita nem é de esquerda. Você não elimina a responsabilidade humana e você não banaliza o papel corruptor do meio. Você está dizendo as duas coisas ao mesmo tempo. E quem é de direita acha que você é de esquerda, quem é de esquerda acha que você é de direita. Especialmente nesse tempo, né? E tem fogo amigo nesse negócio? Mas muito fogo amigo, de gente dizendo que eu sou um perigo para a igreja, que eu sou comunista, que eu estou infiltrado, que eu e outros amigos estamos querendo trazer o marxismo para dentro da igreja, que eu vou virar político, que é certo minha queda, que eu tenho uma agenda secreta. Uma série de comentários. E interessante que a primeira ameaça contra a minha vida explícita, uma pessoa dizendo que estava de olho em mim e que ia pegar minha foto e espalhar nos batalhões dizendo que eu sou alemão. Uma sentença de morte, né? Então, só que ela fez pela internet. E nós procuramos saber. Você tem meios. Deixa eu pegar. E descobrimos que era um membro de uma igreja evangélica. Nossa. Impressionante. Nossa. É impressionante. Antônio, salve-nos dela. O que é o título desse livro que você está lançando? O livro foi pelo Mundo Cristão. Eu devo muito também. Foi um jornalista do Globo que fez o meu perfil pro jornal. E ao término da entrevista ele resolveu dar um título para ali o meu perfil: o pastor protestante que protesta. Eu falei, por que ele está dizendo isso?
Para mim, ele deixou subentendido que nós somos protestantes que não protestam. E que na entrevista ele viu um protestante que protesta. Ele acha estranho os protestantes não protestarem. E aí então, a minha experiência na favela Mandela, em 2009, quando o BOPE matou o menino e nós fizemos a primeira manifestação dentro da comunidade pobre, e ali eu conheci a realidade do Rio Underground, da favela e tal, ali eu vivi uma experiência de mudança que eu chamaria de convulsão. Foi muito forte. Foi repentino, foi um choque, porque eu não mudei de teologia, mas de repente eu me vi diante de uma outra Bíblia. A sua praxis mudou, fundamentada na sua teologia. Totalmente. Eu não via pobre na Bíblia, Fernando. Não me peça para explicar isso. Eu não via pobre. Eu não via a misericórdia como a virtude das virtudes. Porque você não pode ver o próximo ferrado e não se compadecer dele. Não há como, isso é inadmissível, cara. Isso é pior que pornografia. Não é questão. O cara tá quebrado, tá moído, tá destruído, tá com fome, tá desempregado, tá preso, tá torturado, grita, ninguém ouve. Eu não me compadecer dele. É inimaginável o cristianismo de Android. Mateus 25 resume isso. Né? Isso mesmo. É isso mesmo. Era eu. Isso, e você identificar Jesus, né? Então... nessa gente. Diz uma coisa, você pensa, tem sido consultado, projeto, por exemplo, multiplicar Rio de Paz pelo Brasil afora, assim, isso está acontecendo, você quer que aconteça, você, vamos usar a palavra do mercado, né? Você dá consultoria a respeito desse assunto, por exemplo? Muita gente querendo, ontem mesmo, quando é que vai começar o SP de Paz, e isso em Brasília, no Nordeste. O que está acontecendo é o seguinte, nós somos uma ONG que tem mais nome do que grana, do que estrutura. Outro dia o pessoal do PT veio me perguntar, de onde vem o dinheiro de vocês? Num debate. Eu ia te perguntar, mas eu achei que não seria conveniente. De onde veio o dinheiro? Eu falei, cara, quem mandou fazer aquelas cruzes todas lá? Quanto custou Vaquinha. A última manifestação, essa manifestação da bicicleta preta lá na coisa, que saiu na Folha, saiu em vários lugares, do Globo e tal. Meu irmão, a bicicleta custou R$250. Eu comprei 2 latas de Color Jet, preta e uma de vermelho. Fui lá, avisei para a imprensa, olha, 2 horas da tarde eu vou pintar uma bicicleta de preto no lugar onde o médico foi assassinado e tal, e vou mandar um recado para a sociedade. Meu irmão, cheguei lá, estava toda a imprensa para ver uma bicicleta ser pintada de preta. Que legal. Mas é o seguinte, é uma imprensa que, esse é o lado luminoso da imprensa. Sim. A gente tem que aprender a fazer uma diferenciação entre o cara que está na ponta e os editores, os donos, mais os editores, os donos. A instituição, os donos. Quem está na ponta está aflito. Que são algumas famílias, né? Não são muita gente. Isso mesmo. Quem está na ponta fotografando, quem está na ponta, meu irmão, lidando, vendo a desgraça. Eu estou dando entrevista, eu estou vendo o repórter chorando. É um como, né? É um tal, né? Eu estou dando review. Outro dia, a correspondente da Associated Press participou da vaquinha. Não, toma aí pra gente bancar essa manifestação. Eu chego para a rapaziada, os fotógrafos aí, galera, onde que eu ponho essa cruz? Qual é a melhor posição para essa faixa? Eles vão dizendo, Antônio, faz assim, pá. Eles ligam. São parceiros. Quando o Gelson Domingos, o cinegrafista da Bandeirantes, morreu naquela manifestação de 2013, a Bandeirantes ligou pra gente, vocês não podiam fazer uma manifestação, não? A última, que quase custou minha vida, a da polícia militar, que a gente botou as fotos dos policiais mortos em serviço, aliás, todos os que foram mortos, né, nos últimos anos, eu digo quase custei minha vida, porque eu vou te dizer, meu irmão, é pedreira você trabalhando na favela, ficar do lado da polícia. Do lado da polícia. Muito difícil. Entendi. Eu tive que conversar muito lá dentro. E aí é aquilo que você falou, né? Você não tem um partido, você não tem perfeito, um lado. Você não tem um lado. Perfeito, foi o que eu falei para os caras, meu irmão. Eu tive que conversar lá dentro. Falei, eu não tenho lado, eu sou pastor. Ser humano. Eu não tenho lado, eu sou do lado da vida. Seres humanos. Não, pastor, a gente entende que o senhor não tem lado. E tal, e aí eu fui, mas não foi fácil. Mas essa não foi ideia nossa, não. A PM ligou. A PM ligou e falou, poxa, estamos perdendo muitos homens, vocês não podiam fazer uma manifestação pra gente, não. Tremendo. Mas eu cheguei pros voluntários, foi muito bonito esse dia. Cheguei pros voluntários dentro da favela, falei, galera, a PM tá pedindo pra gente fazer essa manifestação e tal, vocês estão aqui dentro, cara. E eu com vocês. Pastor, esse é o nosso chamado. Bora lá.
Isso é a nossa vocação, é justo. Que legal. Vamos encarar as consequências. Que legal. E encaramos as coisas, mas não sem conversar que ninguém é tolo. Você não sim, vai querer ser ovelha muda pro matadouro sem lutar pela vida, né? Eu vou se tiver que ir. Trabalhar nos bastidores faz muito bem. Quero morrer de velhice. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala, num versículo só, Antônio, que eu acho uma coisa impressionante, a sabedoria do Senhor. Quando ele usa ovelha, lobo, pomba e serpente. É verdade. Quer dizer, numa frase ele coloca 4 animais para nos ensinar algumas coisas. Isso que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É verdade. Quer dizer, só esse quadro, se ele parasse aí, já era uma coisa aterradora. É verdade. Né? Mas ao mesmo tempo ele fala, aliás, ele continua dizendo, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso Quer dizer, para sobreviver, fazer isso não se torne lobo, não passe por um processo de lobificação. É verdade. Senão você morre. Aliás, você morre não. Quer dizer, você vai se tornar um igual. Se você for uma ovelha ingênua, você vai morrer desnecessariamente. Então essa questão da prudência, ao mesmo tempo manter um coração simples, focado naquilo que é o Evangelho. Fernando, agora não quero entrar nesse mundo, meu irmão. Você é muito cruel. Para fechar da minha parte, sua família, ela caminha contigo? Você tem crianças, né? Tenho 2 meninos, um de 24, um de 23 e uma temporã. Com a mesma mulher. Tenho que dizer com a mesma mulher porque tem 4 anos. Aí meus amigos dos antigos da praia, Antônio, você casou de novo? Não. Pior é quando eu estou com a minha filha na praia, e aí aquela coisa que para detonar a autoestima, né? Tua neta. Cara, não, meu irmão. Mas eles estão com você, caminham juntos. Eles estão. O meu filho mais velho, ele falou, papai, eu não quero saber dos ricos, não quero saber de classe média, meu negócio é favela, é ali onde eu me sinto bem. Olha, eu tremi. Ele está indo numa área que não é de UPP, está sob controle territorial armado de uma facção criminosa e ele não sai de lá com a namorada. Não é fácil, uma área muito insalubre, um lugar altamente violento. O mais novo também participa das manifestações, me ajudam muito, muito. E agora o que eu posso dizer é que a família pagou um preço alto. Então, se eu fosse, eu já falei para Deus, eu vou me expor, eu tenho que contar o que eu vivi, porque se eu ocultar, pessoas vão se aventurar a fazer o mesmo e não vão ter ideia dos problemas que vão enfrentar. Romanticamente, né? Então, se eu fosse fazer um filme sobre essa minha vida nesses últimos anos, eu teria que mostrar cenas de eu com minha mulher discutindo dentro de casa, minha mulher pedindo atenção e eu não conseguindo aterrissar. Não conseguindo dar atenção e ela sozinha. E veio a filha, a gravidez, ela passou muito só. E o meu telefone não parando de tocar, morte para todo lado, do Amarildo, onde está Amarildo? Foi a família do Amarildo que nos procurou. E aí você tem que subir a Rocinha, que é de uma outra facção. Vocês não têm ideia do que é você trabalhar na área de uma facção, entrar na área de outra facção. Aí subiu o morro, como é que foi? Matou, não matou? Quem era o Amarildo? Vai no barraco. Muito estressante. Antônio Carlos Costa, cara, obrigado muito por você ter passado essa tarde com a gente. Obrigado, Brega, que honra. Estímulo. Esse livro já está disponível para você no site da Mundo Cristão. Se você não tem uma livraria disponível com livro, mas você pode comprar online. Esses livros estão também nas livrarias. Exatamente. Né? Então, Graças se você não tem uma livraria, mas várias delas têm. Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Antônio, você voltando em São Paulo, você é sempre bem-vindo aqui. Para mim é uma honra. Nosso programa. Nos use, se quiser. O Koinonia Online está à disposição. Daniel Choi é nosso produtor, editor, mantenedor, amigo. Eu acho que nós temos que estar de plantão, porque eu vejo nuvens negras sobre o céu do nosso país. Eu acho que o povo vai voltar para a rua, nós vamos precisar estar nas ruas e vamos precisar de equilíbrio, porque a gente sabe que os interesses... Eu nunca vi a disputa tão acirrada. Sim. Os ânimos estão muito inflamados. Um espírito beligerante. Está precisando de sobriedade, que eu acho que essa é a hora da igreja entrar. Bem-aventurados os pacificadores. É a igreja entrar com a sua capacidade de fazer ponte. Isso. O amor precisa ser mais constrangedor do que a violência. É fato, é verdade. Isso aí. Deus te abençoe. Antônio. Amém, Fernando. Obrigado. Ministério, seu tempo. Deus te guarde. Pessoal, até a próxima. Esse programa, quando estiver disponível, e você puder espalhar ele aí nas suas redes sociais, vai valer muito fica a no pena. YouTube, tá bom? Com certeza. Um grande abraço. Valeu, até gente. mais. Tchau. Falou.